Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, presbítero Rodrigo, diretamente da congregação Resistência Cristã. Irmãos, hoje nós vamos começar mais um culto e dessa vez nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus. Esta palavra ela vai abençoar grandemente a sua vida. Por isso, antes de trazer a palavra, eu quero perguntar a você se você já orou hoje. Porque se você não orou hoje, esse é o momento de você orar junto comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão, a tua filha, o teu filho que está do outro lado. Pai, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor sabe. O Senhor compreende todas as coisas. Por isso, ó Senhor, eu quero pedir que o Senhor abra o seu coração, abra a sua mente e faça com que ele entenda a tua palavra. Faça com que ele entenda a tua palavra. E que seja tudo, ó meu Deus, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, meu irmão, a palavra que eu tenho para você aqui neste momento se encontra em Mateus, capítulo 4, e o versículo 18, que diz assim: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixando logo as redes, seguiram-no. Irmãos, todos vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar, ou já devem ter lido estes versículos. O chamado de Cristo para que aqueles dois irmãos viessem ser pescadores de homens. E é interessante que Cristo ele relaciona o chamado daqueles homens com a função que eles tinham, que era a função de pescadores. Eles eram pescadores. E Cristo, quando chama aqueles homens para realizar o projeto de Deus, Cristo relaciona o trabalho secular daqueles homens, o dia a dia daqueles homens, ele relaciona com o chamado de Deus. É como se não houvesse diferença entre aquilo que você faz no seu dia a dia e aquilo que Deus quer que você faça. Então é muito importante que vocês entendam isso. Não há diferença. Não existe uma dupla vida. Não existe a vida de cristão e a vida do não cristão. Não existe essa de você ser cristão durante a noite e não ser cristão durante o dia. Não existe essa de você ser cristão em casa e não ser cristão fora de casa. Não existe essa de você ser cristão na sua casa e não ser cristão no trabalho. Não. Temos que entender que o chamado de Deus está relacionado intrinsecamente com a nossa vida. Aonde nós habitamos, aonde nós trabalhamos, o que nós fazemos para sobreviver. É aí que nós devemos carregar a nossa identidade. A identidade de um cristão, a identidade de um homem de Deus, a identidade de uma mulher de Deus. Então, Cristo vê aqueles dois irmãos lançando a rede, eles eram pescadores, e Cristo diz: venham, perdão, irmãos, Cristo diz: venham, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, eu vou fazer de vocês homens capacitados para realizar o projeto que Deus tem para vocês. Deus ele tem um plano para este mundo. E o plano que Deus tem para este mundo será executado ou será realizado através de vocês. Por isso, venham. Eu vou ensinar a vocês como vocês poderão fazer a vontade de Deus na mesma habilidade e na mesma capacidade que vocês têm para viver o dia a dia de vocês. Assim sendo, minha irmã e meu irmão, já quero lançar para você essa palavra. Se você pensa que você tem que sair dessa cidade para fazer a vontade de Deus, você está enganada. Se você pensa que Deus tem que tirar você desta casa
para você fazer a vontade de Deus, você está enganada. Se você pensa que Deus tem que tirar você dessa rua ou desse emprego para você fazer a obra de Deus, você está enganado. É aí que Deus quer lhe usar. É nessa situação que Deus quer lhe usar. É nesse meio que Deus vai levantar você, vai erguer você, vai elevar você e vai usar você poderosamente. Não deixe para que Deus sopre um vento, ou não espere que Deus sopre um vento para que você passe a ser considerada ou considerado um homem de Deus. Não. Da forma como você está, no meio em que você está, em meio às pessoas em que você convive e habita, Deus poderá usar você poderosamente. Então, a Bíblia, nesse mesmo texto, deixa algo interessante aqui para mim e para você, que eu preciso compartilhar com você. Quando diz assim, olha, Cristo, versículo 18, Jesus ia andando junto ao mar da Galileia, um lugar propício daqueles dois irmãos, porque eles eram pescadores, e viu dois irmãos, chamados Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, o ato de lançar a rede ao mar exigia habilidades, determinação e força de vontade. Então, Cristo ali mostra que para fazer a obra de Deus, para ser usada por Deus, para ser usado por Deus, precisa dessas coisas. Precisa de habilidades, precisa de força de vontade e precisa de condições espirituais exercitadas na prática para que venha dar certo o que Deus quer para você. Então, a mesma habilidade que você tem, a mesma capacidade que Deus tem lhe dado, em outras palavras, aquilo que você já tem em você é o que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Aquilo que você já é, a pessoa que você já é como Deus vai fazer para abençoar a sua vida e abençoar os seus. Não pense em ser outra pessoa para que Deus venha te abençoar. Não pense em se tornar outro homem ou outra mulher. Não imite ninguém. Não pense, se eu tivesse a vida que o presbítero Rodrigo tem, eu com certeza faria grandes coisas. Se eu tivesse o conhecimento que o presbítero Rodrigo tem, com certeza eu seria um grande pregador ou uma grande pregadora. Se eu tivesse a vida que fulano tem, com certeza Deus me abençoaria. Se eu tivesse as oportunidades que fulana tem, com certeza eu seria mais feliz. Não pense isso. É naquilo que você é na forma como você é na situação em que você vive, é na classe social que você existe, é naquilo que você tem, ou naquilo que você já conquistou, que Deus ele pode e vai abençoar você grandemente. Ele vai fazer cumprir as promessas dele na sua vida do mesmo jeitinho como você é. E não precisa alterar nada. Não precisa mudar nada. Basta tão somente você receber esse convite. Porque a única coisa, minha irmã e meu irmão, que impede, ou que impedirá, ou que está impedindo, ou que já impediu por muito tempo que Deus possa te usar e te abençoar tremendamente, é você não atender o chamado. É por isso que nesse mesmo texto, no versículo 20, diz que então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Então Cristo os chama para que eles venham ser pescadores de homens e eles deixam imediatamente aquelas redes e vão seguir a Cristo imediatamente, para que assim eles possam, com as mesmas habilidades de um pescador, serem usados por Deus para pescar não peixes, mas para pescar homens.
Então, eu quero que você entenda uma coisa, que tudo o que você já passou, desde o começo até agora, foi uma preparação de Deus para a sua vida. Tudo o que você já enfrentou, do começo da sua vida, no começo desse casamento, no momento em que você passou a ser mãe, no momento em que você passou a ser pai, as responsabilidades que Deus tem te dado, na verdade, são formas que Deus escolheu para moldar o seu caráter, para capacitar o seu caráter, para lapidar você. Tudo que você enfrentou, as covardias, as traições, as pessoas que diziam que eram suas amigas, seus amigos, e lhe traíram, lhe fizeram sofrer, tudo isso que você já enfrentou e está enfrentando, na verdade, é no resultado de tudo isso que Deus ele vai usar você e abençoar você tremendamente. Deus não vai usar você se você busca ser outra pessoa. Deus não vai usar você se você busca ser outro homem. Deus vai usar você no homem que você se tornou. Deus vai usar você na mulher que você se tornou. Então, o único impedimento que impede uma pessoa de ser usada por Deus, de ser abençoada por Deus, é não receber o chamado de Cristo. E você pode me perguntar, mas presbítero Rodrigo, o que é que faz determinada pessoa negligenciar o chamado de Cristo? Muitas vezes a pessoa não acredita nela mesma. Muitas vezes a pessoa se vê como incapaz. Muitas vezes a pessoa se vê como sem condições de alcançar as promessas. Mesmo havendo um chamado sobre a vida dela, mesmo havendo uma escolha sobre a vida dela, mesmo Jesus Cristo falando abertamente e claramente com ela, ela não se vê mediante tudo aquilo que ela é, baseado nas condições ou naquilo que ela não se vê em condições de tornar real aquilo que a palavra de Cristo está falando. Não se vê em condições, porque realmente vem um chamado sobre você, e você, quando ouve as promessas de Deus sobre sua vida, você começa a olhar para você e para o seu redor. E você diz, oxe, logo eu, desse jeito que eu sou, eu alcançar tudo isso que Deus está dizendo, isso é impossível. Não, isso deve ser coisa da minha cabeça. O pregador está falando, mas não é para mim. Deve ser para outro irmão. Não tem condições de Deus me abençoar trabalhando eu nesse emprego. Não tem condições de Deus me abençoar estando eu casado com esta mulher, estando eu casada com este homem. Não tem como Deus me abençoar morando eu nesse estado. Não tem como Deus me abençoar sendo eu uma pessoa totalmente de classe inferior. E a pessoa começa a colocar dificuldade ou colocar limites na capacidade que Cristo tem de transformar as realidades e cumprir as promessas. Então, o que nós devemos aprender aqui nessa noite é que aqueles irmãos, os pescadores, eles simplesmente, ao ouvir o chamado e as promessas de Cristo na vida deles, eles simplesmente pegaram as redes, lançaram fora e imediatamente o seguiram. É interessante que Cristo não escolheu homens letrados e Cristo não escolheu homens capacitados, homens da alta sociedade, salvo alguns, mas a maioria dos que Cristo escolheu eram pessoas inferiores às margens da sociedade, pessoas que não tinham estrutura e que não tinham em si nenhuma capacidade que lhe desse
requisitos para seguir as promessas. Foram pessoas de trabalho braçais, em sua maioria, pessoas que o mundo não dava nada por elas. E essas pessoas, ao contrário do que acontece hoje, essas pessoas simplesmente aceitaram e acreditaram que a palavra daquele que está chamando é mais forte do que a situação em que você está vivendo. Então eu quero concluir esse vídeo dizendo a você que a palavra que está sendo lançada para você agora, minha irmã, a palavra que está sendo lançada para você agora, meu irmão, é mais forte e é mais poderosa do que a situação em que você vive. Deus realmente ele é capaz de usar você tremendamente da forma como você é, na situação em que você vive, no meio social em que você existe, na escola que você estuda, no trabalho que você trabalha, em meio a esta família, em meio a esta vizinhança. Deus ele é capaz de usar você tremendamente em meio a tudo isso. Ele tem o poder para usar você tremendamente em meio a tudo isso. E nada pode impedir de Deus fazer o que ele cumpre, o que ele promete na minha e na sua vida. A não ser nós permanecermos na posição em que estamos, duvidando do que o chamado dele é real. Então, nesta noite, eu quero concluir dizendo a você que você não duvide. Que você não duvide do chamado do Senhor. Não duvide das promessas que ele tem para você. Porque ele vai cumprir todas as promessas na sua vida. Minha irmã e meu irmão, nessa noite nós não estamos gravando esse vídeo ao vivo porque estamos com problemas na internet. Estamos com um problema no computador. Então eu estou gravando aqui pelo celular e depois eu vou passar para você para que você possa assistir. Eu peço a você que você divulgue esse vídeo para outros irmãos, que você convide os irmãos a assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, dê o seu like e faça a sua parte, porque eu estou fazendo a minha. Hoje é quarta-feira, o próximo culto será sexta-feira. Se Deus assim permitir, iremos fazer o próximo culto ao vivo. Se não, iremos gravar outro vídeo e lançar aqui para vocês. Quero pedir a você que você participe do nosso projeto para comprar um notebook, porque o computador que nós temos não está dando estrutura nenhuma. Então nos ajude. Alguns irmãos já nos ajudaram. Quando chegar realmente a dimensão de poder realizar esse projeto, eu vou dizer a vocês. Então eu creio perfeitamente que nós vamos conseguir comprar esse notebook e continuar com as congregações, com os cultos. Dessa vez não aqui na minha casa ou no cenário, mas na igreja, lá em meio à congregação. Eu quero começar a fazer culto na congregação, ao vivo, para que os irmãos que estão fisicamente possam assistir e vocês que estão espalhados pelo Brasil também possam assistir. E tudo isso é para a glória de Deus. Eu creio que todo o projeto, toda a promessa há de se cumprir e de se realizar na minha e na sua vida, porque a vontade de Deus é nos fazer instrumento para nos abençoar e através de nós abençoar todos aqueles que não o conhecem. Que Deus continue te abençoando. Vamos